O juramento de Salomão, o pacto da sabedoria oculta, Brennun. A voz no silêncio do templo dizem que Salomão, filho de Davi e rei de Israel, nasceu com um coração duplo, um que buscava a justiça entre os homens, e outro que ansiava compreender os segredos de Deus. Desde jovem, ele contemplava os céus não apenas como morada dos anjos, mas como um vasto livro aberto, onde cada estrela era uma letra do nome sagrado. Certa noite, quando o templo ainda estava em construção, Salomão ouviu uma voz no silêncio. Não era voz de homem, nem o sussurro do vento entre as pedras, mas algo que vibrava dentro dele. A voz disse: "Pede o que quiseres e eu te darei." Então o jovem rei, de joelhos sobre o chão frio de Jerusalém, respondeu: "Senhor dos exércitos, peço-te apenas sabedoria, para julgar teu povo e compreender o mistério do teu coração." A voz silenciou. E quando o silêncio se tornou insuportável, uma presença envolveu o ar. Uma luz que se condensou em forma de mulher, translúcida, com olhos como o ouro líquido. Era a sabedoria, a mesma que fora desde o princípio, quando Deus mediu os fundamentos da terra. Ela falou: "Eu sou a primeira das obras do Altíssimo, criada antes dos séculos. Em mim se encerra o poder de conhecer o bem e o mal, e o caminho que liga o trono divino ao abismo. Se me desejares, deverás jurar, pois ninguém me possui sem antes ser possuído por mim." Salomão estremeceu. A sabedoria não era apenas um dom, mas um pacto, um juramento sagrado. E assim, naquela noite, ele fez o voto que mudaria para sempre o destino do mundo. Gun, o juramento escrito nas estrelas. No alto do Monte Moriá, diante do altar, Salomão traçou no pó 7 letras, correspondentes aos 7 nomes ocultos do Deus vivo. O ar se tornou espesso, o tempo pareceu parar. A sabedoria falou outra vez: "Este é o juramento. Prometes buscar a verdade, mesmo que ela te leve ao abismo? Prometes usar o conhecimento não para dominar, mas para restaurar o que foi perdido? Prometes não esconder a luz, ainda que os homens te odeiem por revelá-la?" E Salomão respondeu: "Sim, juro por aquele que criou o céu e a terra." Então a sabedoria tocou sua fronte, e uma chama azul penetrou sua mente. Em um instante, ele compreendeu as linguagens do fogo e da água, o cântico das pedras e o segredo dos espíritos. Naquele momento, Salomão tornou-se o homem mais sábio que já existiu, não apenas pela inteligência, mas por ter selado um pacto entre o humano e o divino. Dizem que, no mesmo instante, um anjo chamado Zafiel, guardião do selo da sabedoria, marcou sua mão direita com um sinal em forma de estrela de 6 pontas. Era o selo de Salomão, símbolo da união entre os mundos. Com ele, o rei podia comandar as forças invisíveis, discernir o bem do mal e falar com os anjos e os demônios, não por soberba, mas para entender o equilíbrio da criação. Terceiro, os espíritos do juramento. Logo após o pacto, Salomão foi visitado por 36 espíritos que se apresentaram diante do trono. Cada um trazia um conhecimento e uma tentação. O primeiro dizia: "Sou Órnias, o que confunde o coração dos homens." O segundo dizia: "Sou Beelzebul, príncipe das vozes e dos desejos ocultos." O terceiro dizia: "Sou Astaroth, senhor da lembrança e do esquecimento." E assim, até o 36º, que se chamava Abaddon, o destruidor, o que guarda o portão do abismo. A sabedoria então disse a Salomão: "Todos eles foram criados para servir a uma ordem que o homem perdeu. Não os temas, mas aprende com eles, pois em cada sombra há uma centelha da minha luz." Assim, o rei começou seu testamento registrando os nomes, as funções e os segredos desses seres, prendendo-os sob o seu selo quando necessário. Cada espírito representava um fragmento corrompido da sabedoria.
paixões humanas transformadas em entidades. E Salomão entendeu que o verdadeiro poder não estava em controlá-los, mas em conhecê-los, pois quem conhece a raiz do mal pode vencê-lo sem guerra. Quarto, o espelho de luz e trevas. Com o passar dos anos, o rei mergulhou tão fundo no mistério que começou a perceber uma lei secreta. Todo dom traz uma sombra. A sabedoria o iluminava, mas também o testava. Certa noite, enquanto estudava o livro dos sinais celestes, o anjo Uriel apareceu diante dele e advertiu: Tu juraste buscar a verdade, mas esqueceste que o coração humano é frágil. Não desafies os limites do teu juramento, pois há coisas que nem mesmo os reis devem conhecer. Mas Salomão, movido pela sede de entender tudo, quis sondar o próprio trono de Deus. Construiu então um espelho feito de ouro e cristal, gravado com as letras do tetragrama. Dizem que esse espelho revelava não apenas o que é, mas o que será. Ao olhar nele, o rei viu o futuro dos homens, guerras, reinos caindo e a perda da sabedoria divina. Chorou, pois compreendeu que sua obra, o templo e o juramento, um dia seriam esquecidos. Foi então que a sabedoria lhe disse: Tudo o que é revelado deve um dia ser ocultado novamente. O ciclo da luz e da sombra não termina. Apenas quem entende o silêncio compreende o verbo. E assim, Salomão aprendeu a sabedoria do silêncio, guardando os maiores segredos apenas em símbolos e parábolas. Vê o pacto e o trono do coração. No auge de seu reinado, Salomão reuniu os sábios de todas as nações, egípcios, caldeus, fenícios, persas e árabes, e lhes revelou parte da ciência divina. Disse-lhes: Há 3 tronos diante do Altíssimo, o da justiça, o da misericórdia e o da sabedoria. Quem governa sem um deles, governa em trevas. O verdadeiro trono não é feito de ouro, mas do coração purificado. Foi então que surgiu a ordem do Pacto da Sabedoria, formada por homens e mulheres que juraram buscar o equilíbrio entre o espírito e a matéria. Esses discípulos aprenderam com Salomão os mistérios da criação, a geometria sagrada, a linguagem dos elementos e o poder do nome divino, mas a sabedoria advertiu: o pacto é uma chama. Aquele que o carrega deve alimentá-lo com verdade, ou ele se voltará contra o próprio portador. Assim começou a lenta queda de Salomão. Sua sabedoria atraiu a inveja dos anjos caídos, que o tentaram através de suas esposas estrangeiras. As forças que ele controlava começaram a se libertar, e os demônios do testamento antes submissos começaram a sussurrar em seu ouvido. Sexto, a quebra do juramento. Um dos maiores segredos do juramento era que a sabedoria não podia coexistir com a soberba. Quando o rei, embriagado pelo poder, começou a usar o selo para invocar os espíritos em busca de riquezas e glória, a luz interior começou a se apagar. Certa madrugada, a sabedoria lhe apareceu pela última vez, agora em forma de anciã vestida de luto, e disse: Salomão, tu esqueceste a essência do pacto. A sabedoria não é tua serva, mas tua mestra. Juraste buscar a verdade, mas desejaste o poder. Por isso, o selo que brilha em tua mão se tornará cinza, e teu nome será lembrado com glória e lamento. E assim foi. O reino começou a decair. O templo perdeu sua pureza, e o rei, outrora amigo dos anjos, tornou-se um homem cansado e só, vagando entre os corredores de ouro como prisioneiro da própria mente. Contam que em seus últimos dias ele escreveu com lágrimas o juramento perdido, onde confessava: a sabedoria é mais terrível que a espada, pois penetra onde a luz não chega. O homem que deseja entender Deus deve primeiro entender a si mesmo, e nesse espelho encontrará tanto o céu quanto o inferno. 7. O legado secreto. Após a morte de Salomão, seus escribas esconderam seus livros em 7 câmaras sob o templo.
Ali estavam o testamento dos espíritos, o cântico da sabedoria e o misterioso juramento, escrito em língua de fogo. Disse que apenas os iniciados na ordem de Melquisedeque puderam decifrar parte de seus ensinamentos e que deles nasceram as tradições esotéricas que séculos depois inspirariam alquimistas, cabalistas e profetas. O juramento de Salomão ensinava que todo conhecimento é um espelho de Deus. O universo é o corpo do Criador e a sabedoria é o sangue que o anima. Nenhum espírito é inteiramente maligno ou benigno. Cada um reflete a dualidade do coração humano. O selo da sabedoria está dentro do homem, gravado entre o espírito e a carne. O verdadeiro poder é o domínio de si mesmo. Quem vence a si, vence todos os mundos. Com o tempo, esses princípios foram fragmentados e reinterpretados. Mas os iniciados diziam que aquele que reencontrasse o juramento original possuiria a chave para unir novamente os reinos do céu e da terra. 8. O eco do juramento nas eras. Os séculos passaram. Babilônia caiu, Roma ergueu-se e também tombou. Mas o espírito do juramento continuou a ecoar. Místicos cristãos diziam que o Cristo encarnou a própria sabedoria que falara com Salomão. A Sofia eterna. Os alquimistas viam no selo de Salomão o símbolo da união dos opostos. Fogo e água, espírito e matéria, homem e Deus. Na Idade Média, cavaleiros templários afirmavam ter encontrado fragmentos do juramento em pergaminhos trazidos da Terra Santa. E em tempos mais recentes, estudiosos da Cabala sustentam que o verdadeiro pacto da sabedoria é um processo interno. A iluminação do coração através do autoconhecimento e da obediência à verdade. A promessa de Salomão, portanto, nunca terminou. Ela continua em cada buscador que se ajoelha diante do mistério e diz: Senhor, dá-me sabedoria, mesmo que eu sofra por ela. 9. A sabedoria que dorme no homem. No final dos tempos, diz uma tradição antiga, a sabedoria voltará a falar. Ela não aparecerá mais como uma visão diante de reis, mas despertará no interior dos humildes. O juramento de Salomão, então, será refeito por toda a humanidade, não mais como pacto de poder, mas de reconciliação. O homem aprenderá que a verdadeira sabedoria não vem de livros ou anjos, mas do equilíbrio entre luz e sombra dentro de si. Pois assim está escrito no fragmento final do juramento: quando o homem compreender que a serpente e a pomba são um só espírito, o selo será refeito, e a sabedoria habitará novamente entre os homens. E talvez, nesse dia, o templo de Salomão, o verdadeiro, o invisível, ressurgirá dentro de cada coração desperto. X. Epílogo. O último segredo do rei. Reza a lenda que, ao morrer, Salomão foi sepultado com um anel em forma de estrela dupla, o mesmo com o qual selara seu pacto. Mas poucos sabem que, segundo a tradição, ele deixou uma última inscrição oculta na parede de seu túmulo. Dizia assim: aquele que busca o poder encontrará o abismo. Aquele que busca a verdade encontrará a luz. Mas aquele que busca a sabedoria encontrará ambos, e neles Deus. Essa é a essência do juramento de Salomão, o pacto que uniu o rei mais sábio da terra à própria consciência divina. Um juramento que exige coragem, humildade e amor pela verdade acima de tudo. Hoje, quando olhamos o selo de Salomão gravado em pedras, templos ou livros antigos, poucos se lembram de que ele não representa poder, mas equilíbrio. A eterna dança entre o visível e o invisível, o humano e o divino, o conhecido e o mistério. E assim, o legado do rei vive não nas riquezas que acumulou, nem nos templos que ergueu, mas na centelha de sabedoria que cada um de nós carrega, esperando o momento em que o coração se lembrará do juramento feito há milênios. Prometo buscar a verdade
ainda que ela me custe o mundo. O juramento de Salomão, também chamado Pacto da Sabedoria, é mais do que uma lenda, é uma metáfora eterna sobre o destino do conhecimento humano. Ele representa a busca do homem por compreender o divino, os riscos do orgulho espiritual e a necessidade de equilíbrio entre o saber e o amor. Ao misturar o real e o simbólico, o texto nos recorda que a sabedoria não é conquista, mas comunhão, um laço sagrado entre Deus e o homem. E se um dia o mundo redescobrir o verdadeiro juramento, talvez então os portões da antiga luz se abram novamente e a voz da sabedoria, a mesma que falou com Salomão, volte a ecoar na alma da humanidade.